Aqui está um mistério muito grande, muito profundo aí. Quem fez a pergunta, acho que foi a Estefânia, né? Sobre sintonia, né? E é difícil a gente seguir algumas coisas a respeito da sintonia. Então, sintonia do pensamento, sintonia das palavras. Essa noite tá meditando um cara, ouvindo um cara, né? Que testemunhando, ele tem uma empresa de reparo de aparelhos. E as pessoas que reclamam, os aparelhos, por mais que ele arruma, deixa novinho o aparelho continua estragando de maneira sobrenatural. E não é cristão. Mas ele observou isso. E pessoas observam isso. A sintonia da reclamação, né? Aparelho que não presta, que a pessoa xinga muito, amaldiçoa muito, eles vivem estragando. E essa é a lei do mundo, né? Interessante. Mas é a lei do espiritual, na verdade, de Deus, de governar o mundo, ou seja, pelo bem ou pelo mal. Então, é algo interessante, a sintonia, né? E, da mesma forma, semelhantemente, indo pelo mesmo pensamento, a mesma ideia, né? Quando Jesus Cristo ele falou, eu sou, quem é Cristo? Eu sou. A mesma expressão que ele ensinou sobre eu sou, que é o nome dele. Eu sou o que sou, né? Então, é o nome do Pai, na verdade, né? Mas ele representa o Pai. Então, quando diz eu sou, ele entrou na sintonia. Por que os caras caíram? Por causa dos demônios que estavam com eles. Eles estavam todos possuídos com demônio. Quem que vai fazer? Apenas pessoa possuída que vai atrás de uma pessoa que faz o bem. Todos observavam, todos conheciam Cristo. Então, só pessoa possuída. E quando ele falou eu sou, ele entrou no código, né? Melhor, na sintonia. FM 111, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele entrou na FM 111. Quando eu estou usando uma linguagem figurada, tá, gente? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O telefone do céu não é 1111. Pai, Filho e Espírito Santo e Ave Maria, São Pedro, São Paulo, coisa parecida, né? É 111. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, naquele momento que houve essa sintonia de expressão idiomática da boca de Cristo, ele sintonizou no que ele é com o Pai. Os demônios caíram por terra. Ploft. Então, por isso que ocorreu. É o mesmo eu sou. Representa a mesma coisa. O negócio é que no mundo espiritual não tem diferença a palavra, a expressão. Não existe, na verdade, um tipo de emoção aí. Quando você fala a verdade, explicou a verdade, disse a verdade e acabou. Por isso nós podemos amaldiçoar, reclamar, murmurar, que nós entramos na mesma ideia de sintonia. Quando a pessoa amaldiçoa, ela não chama o que não é como se fosse, mas ela chama aquilo que é como que é, ela saiu da atmosfera da fé. Ou ela chamou aquilo que é bom como se fosse ruim, ela pecou, né? É como diz a Bíblia, né? Em alguma parte diz que vocês estão reclamando porque estão sendo punidos por causa dos vossos pecados, ou seja, a pessoa fica reclamando, né? Pecou e continua reclamando. Mas essa é a linguagem do povo de esquerda hoje, né? Do mundo, né? Nunca contente com nada, sempre reclamando de tudo, até do que é bom, né? Então, mas também a vida do crente, né? Ele reclamar daquilo que é bom, daquilo que é certo. E interessante que pesa, mas é uma verdade. É difícil, mas é verdade. É difícil, mas é uma verdade. Que o cristão, Cristo morreu e ressuscitou para dar vitória em tudo para ele. E ele tem que andar por fé, chamando o que não é como se fosse o tempo todo. É difícil caminhar assim. Às vezes a gente escorrega, é só pedir perdão para Deus e continua. O importante é você saber o que é certo e continuar chamando o que não é como se fosse. O problema é que quando você chama aquilo que é bom, ou você desfaz da cruz de Cristo, né, com as suas expressões de amar, reclamando, murmurando de algo que Deus quer que você confesse que é. Que não, mas não é. Mas se você chama o que não é como se fosse, vai virar. Essa é a fé cristã. Deus chama as coisas que não são como se fosse. Essa é a fé evangélica. Essa é andar por fé. E quando você não chama a existência aquilo que Deus determinou que fosse, né? Não é, mas é como um travesseiro. Que cor que é esse travesseiro? É azul. Aí você olha para ele e você está vendo que é branco.
mas Deus quer que chame ele de azul. Então você tem que chamar de azul. Você tem que glorificar Deus. Você tem que agradecer o pão que você não tem. Tem que agradecer a comida que você não tem, agradecer a roupa que você não tem, né? E assim por diante. E para que você tenha, para que Deus envolva, para que Deus crie situações e mova o sobrenatural para que você tenha. Isso é andar por fé. Amém? E se o cristão reclama, chama a existência aquilo que ele está vendo, reclama porque ele está vendo que não tem comida, não tem alimentação, está com um problema, está com uma doença, ele reclama da doença. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que, por isso tem que alimentar o espírito com a palavra, com a oração. A gente tem que confessar. Se escorregar, pede perdão para Deus. E chama o que não é como se fosse, continue chamando o que não é como se fosse. Essa é a fé evangélica. Esse é o código. Essa é a sintonia. Amém? Então, é muito importante vocês entenderem essa sintonia, para que Deus possa abençoar vocês. Então, Jesus mostrou aí que tinha uma Bíblia aí, está mostrando que existe uma sintonia espiritual. E que as expressões idiomáticas, elas manifestam, liberam o poder de Deus, como também libera o poder do diabo. Não murmureis, né? 1 Coríntios 10, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor, povo de Israel. E isso aconteceu para eles como sombra, a realidade é para hoje. Ou seja, se você murmurar, você vai ser destruído. Então, vamos entrar na sintonia. Esse texto existe para que o crente entre na sintonia da fé. Amém? Um abraço. Lembre-se, a sintonia da fé começa com o número 111. Pai, Filho e Espírito Santo.